Manhã Boa Nova de volta e neste mês a Mundo Maior preparou o kit Espiritualidade Animal com as obras importantes e iluminadas de Marcel Benedetti. São livros para você esclarecer as suas dúvidas sobre todas as questões pertinentes ao mundo animal, como respondendo aí as perguntas: para onde vão os animais? Eles reencarnam? Como que é a vida dos animais no plano superior? Essas e outras respostas você vai obter aí no kit Espiritualidade Animal, acessando o site mundomaior.com.br. Acesse lá para garantir o seu kit Espiritualidade Animal. Bom, vou voltar aqui ao nosso assunto, né? A gente está falando de qual o papel do Brasil no acolhimento dos povos, em virtude aí das últimas notícias de que uma grande leva de venezuelanos tem atravessado a fronteira e se estabelecido aí nos estados mais próximos ali com a fronteira da Venezuela, né? Lembrando que o Brasil é um dos países que vem recebendo os venezuelanos, mas o maior país que recebe essa leva, por enquanto, é a Colômbia, e que também está passando ali por questões de dificuldade, não só financeira, econômica, mas sobretudo a social, porque quem vive na cidade ou na fronteira ali com a Venezuela diz que não quer receber os venezuelanos porque, primeiro, tem a questão econômica, eles vão roubar os nossos empregos, aí depois ficam falando que aumenta a criminalidade, que é algo que eu vi, por exemplo, quando eu fui dar palestra no Mato Grosso do Sul, fronteira ali com São Paulo, em Três Lagoas, porque ali tem uma grande empresa de papel que se estabeleceu ali, e quem foi construir a empresa veio o pessoal do Nordeste. Então, conversando com espíritas, eles falavam o seguinte: não, a criminalidade aumentou com a vinda desse pessoal que veio construir a empresa. Aí eu fiz a pergunta como jornalista: mas você tem prova disso? Prenderam as pessoas? Não, é o que se fala. Então, acaba gerando esse tipo de situação, como gerou lá na fronteira com a Venezuela, quando expulsaram ali os venezuelanos, colocaram fogo nas barracas, por causa de um venezuelano que teria assaltado ali uma mercearia na região, e aí coloca todo mundo no bolo, né? Então, ninguém presta da Venezuela, né? Por causa de uma pessoa, assim como se fala do brasileiro no exterior, todo mundo é ladrão. Então, eu fiquei imaginando essa questão do livre-arbítrio que vocês estavam abordando no primeiro bloco. Peraí, eu vou reencarnar na Venezuela para depois ser refugiado no Brasil e passar por perseguição, ser chamado de ladrão, disso e aquilo. Eu vou reencarnar na Síria, que está destruída, mas como é que fica isso? Será que realmente é da maneira como vocês estão falando? O livre-arbítrio é o que impera? Ou existe uma força maior que diz, não, você tem que ir e acabou? Olha, você sabe que é uma pergunta delicada, mas quero primeiro explicar o que eu penso sobre o livre-arbítrio, que eu acabei falando aqui brincando, mas eu costumo brincar que é quase uma farsa o livre-arbítrio, no seguinte sentido: eu acredito no livre-arbítrio, eu tenho certeza que as escolhas são altamente pessoais, do seu espírito, da sua alma, eu não tenho a menor dúvida disso. O que eu brinco realmente é que se eu escolher errado, eu vou apanhar até eu escolher o certo. Necessariamente, o livre-arbítrio, nesse caso, seria só temporário, né? Porque eu vou escolhendo, até que eu vá cumprindo com as coisas que eu mesma construí, vou voltando para acertar. Mas você deu um outro toque aí, que era do livre-arbítrio, com relação a... Então, eu vou passar por toda essa situação. Não, é que para mim, assim, a escolha de vir para uma jornada dolorosa, ela é uma escolha saudável do ponto de vista de quando eu faço essa escolha, porque deste lugar eu entendo o que isso me dará enquanto luz. Eu entendo o que isso vai me trazer enquanto espírito, enquanto iluminação, e para mim, para os meus, para a Terra, eu entendo o meu propósito vital. Eu não nasci apenas para comer, beber e dormir, né? De onde eu faço esse plano
Isso é muito maior e esse sofrimento equivale a 1 segundo na trajetória. E isso me dá uma alegria até. Eu venho para cá, eu esqueço tudo e passo por tudo chorando, gritando, sofrendo, tudo bem. Mas isso tem uma razão na minha alma. E se eu fizer isso com outros, com os quais eu estive junto antes, fazendo outras coisas, isso dá na mesma. Isso também é livre-arbítrio, é uma escolha. E quando é uma escolha mesmo. Eu acho que tem uma coisa do destino. Tem. O espírito vê antes com uma outra visão. Eu penso que sim, senão ele não escolheria, né? Acho que tem uma abertura. Se fosse a mesma mente nossa obtusa, a gente ia continuar bem obtuso. Então, acho que são escolhas equilibradas. É como se houvesse uma balança de precisão divina ali e a gente faz essa compensação para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o crescimento do amor e da luz. Então, você mergulha na Terra com uma mochilinha que você escolheu. Quando você mergulha, você esquece, e se torna meio mochila e meio luz. E aí você vai batendo cabecinha, igual nós todos, mas para transformar essa mochila em luz. A ideia é essa. Adilson? Eu entendo o livre-arbítrio, a princípio, ele está sempre atuante. Quando nós escolhemos uma trajetória, o livre-arbítrio permitiu isso. Só que ao escolher, durante a trajetória, eu continuo com o livre-arbítrio e, de repente, eu decido tomar um atalho. Mas é sempre decisão minha, né? Eu tomo um atalho e acho que por esse atalho eu vou chegar em condição melhor ou pior. Depende do que eu faço. Então, como o Cláudio perguntou, no caso, por exemplo, da Síria, da Venezuela, estar lá foi decisão minha? Espero que tenha sido, né? A não ser que minha reencarnação tenha sido compulsória, né? Determinaram e estava lá. Mas vamos imaginar que tenha sido programado e que eu precisava estar ali. Eu estava ali comprometido com aquele local. E estando comprometido com aquele local, eu não sabia exatamente o que aconteceria naquele local nos anos seguintes. Por quê? Porque tudo pode acontecer. Pode surgir um bom líder, pode surgir uma comunidade que comece a se conscientizar de uma forma melhor. Vamos ver, por exemplo, o caso me fez lembrar da Coreia do Sul, que ela deu uma guinada violenta rumo ao progresso nessas últimas décadas. Quem encarnou na Coreia do Sul há décadas atrás não tinha talvez grande diferença entre encarnar na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte, né? Entretanto, quem encarnou na Coreia do Sul hoje vive em condições muito melhores, né? Então é uma coisa que não dá para se prever porque, como eu falei, tem a pecinha chamada ser humano. E nesse meio de caminho, a humanidade ali daquele local pode começar a tomar decisões diferentes, se conscientizar, ser tocada de alguma forma e de repente dar aquela guinada que precisava tomar para fazer algo melhor, algo diferente. Ou uma guinada e fazer algo pior. Aí depende do ser humano. Essa pecinha que você falou que é o ser humano, tem a questão dos dirigentes desses países que estão destruídos também politicamente, né, Adilson? E como que fica a responsabilidade? Vão responder por isso? Como é que é essa questão deles? É a lei de causas e efeitos imperando em todo o universo, né? Não há como... os políticos gostariam muito de conseguir revogar a lei de causas e efeitos. Só que não tem como. Eles não né? puseram no Congresso? Não. Senão, talvez se colocar lá, passe. Talvez passe. Não dá ideia. Viu? Vamos revogar a lei de causas e efeitos. São bons nisso. Então, a lei de causas e efeitos, ela impera. Às vezes nós vemos um ditador levando a mão de ferro um país por todo o tempo. Como aconteceu, por exemplo, com o Chaves, antes do Maduro. E, de repente, desencarna. Não vai sofrer as consequências? Não, já está sofrendo, né? Por quê? Porque está nele responder por aquilo que fez. Então, nesses países onde tem essa grande violência, obviamente, quem compactua ou quem idealiza essa violência responderá em algum momento. Só que não podemos afirmar rigorosamente nada, porque podemos ter também um dirigente que assume uma situação de caos, tenta fazer o melhor
e não consegue. O caos é tão grande. Então, está a decisão de responder ou não na consciência de cada um deles. Né? Saber identificar o que fez. Miriam? Não, a consciência há de chegar um dia, né? Então, mais cedo ou mais tarde, esse sujeito vai responder por aquilo que criou. Mas eu tenho também uma outra ideia, assim, se você é líder de um lugar, se você é responsável por algo, né? Você que assina, você que diz vai, não vai, como é que vai, você, claro, tem um peso maior em tudo que está acontecendo ali. Você é o responsável, né? Para isso, a autorresponsabilidade diz tudo. Mas aqueles que são os súditos, seguidores, a população, não tem esse líder por acaso. Então, este líder, de alguma forma, ele também representa o que tem dentro de todos nós. Desculpa, eu sei que é duro, mas é a realidade. Você olha para um líder político, por exemplo, e quer malhar o sujeito. E se a gente quisesse mesmo tomar uma diretriz, a gente tinha que sentar todo mundo um dia e pensar, aquele que eu mais odeio, o que tem de meu lá? Porque é assim que a gente começa a destituir. É ressonância pura. Não há como ter outro líder se você está como você está. Você pode jogar pedra. Que bom que hoje não tem participação ao vivo, né? Que bom, Ia né, ser uma Miriam? bagunça. Mas pode escrever. Pode escrever que a gente responde no outro. Você só tem esse chefe, você só tem esse líder, porque de alguma forma isso corresponde ao que se encaixa em você. E esse é o nosso compromisso. Mudar um país não é mudar o cara que está lá, é mudar a si mesmo. E é essa corrente que a gente tem que tomar. Onde é que eu sou corrupto? Começa assim. É isso mesmo. André Marouço tem a coluna O Espírito em Análise toda semana aqui no Manhã Boa Nova. Então vamos conferir a de hoje. O Espírito em Análise, com André Marouço. Certa feita, fui convidado a discorrer sobre o tema causa e efeito em uma reunião de estudos espíritas. O evento se daria em uma unidade do sistema prisional. E nesse mesmo dia, outras filosofias também levariam aos internos daquela casa a visão de mundo espiritual que dispunham. Chamou-me a atenção, antes do encontro, o fato de que as salas destinadas ao estudo de outras religiões se encontravam apinhadas de pessoas. Na sala destinada à missa, contabilizavam-se cerca de 5 dezenas de fiéis. Na sala destinada aos estudos de grupos evangélicos, o pastor estava cercado por outras 30 almas. Na sala destinada às gírias de Umbanda, havia por certo mais de 10 internos somados aos voluntários do culto afro-brasileiro. E ao entrar na sala destinada aos estudos espíritas, notei que eram eu e mais 6 apenas. A um determinado momento do encontro, um dos presos ergueu a mão pedindo a palavra. Permiti que o amigo fosse adiante com o que lhe assaltava os pensamentos, no que ele me adiantou. Eu entendi tudo. De minha parte, cheguei a pensar que ele havia entendido a causa e efeito, que era o tema da minha exposição. Eu entendi por que não vem ninguém aqui. Rapidamente, convidei o interno a ir adiante, afinal de contas, tudo o que eu queria era que a sala estivesse tão apinhada de gente como as salas de outros cultos. E certamente aquele interno saberia nos dizer por que a sala de estudos espíritas estava sempre vazia. O homem suspirou fundo e foi adiante, dizendo: vocês não dão nada para ninguém. E as outras religiões prometem dar. Realmente aquele irmão estava coberto de razão. O Espiritismo é exatamente isso. A doutrina que torna o ser humano senhor de seu próprio destino. Com o Espiritismo aprendemos a duvidar. E a dúvida é uma das maiores dádivas outorgadas ao ser. Nos acostumamos, ao longo das encarnações, de que os poderosos pensariam por nós. Era Roma que sabia o que era certo, era o comunismo que sabia o que era errado, o evolucionismo mostrava que Deus não existia e assim cada corrente de pensamento tratava de dar a sua visão verdadeira de mundo. O grande problema é que a visão da ciência e da filosofia, vez por outro,
parecia apontar para uma visão de mundo que se chocava com a visão de mundo de estruturas muito bem arquitetadas na manutenção de projetos de poder. Já faz tempo que Roma aprendeu a dominar, outorgando às massas o pão e o circo. E assim como massa de manobra, os fiéis de praticamente todas as religiões aprenderam que tudo estava certo, que Deus cuidava de tudo, que a espiritualidade protegia os ignorantes e que no fim de tudo bastavam respostas simples, sem se darem conta de que uma das crenças mais perigosas que existe são aquelas que apontam soluções simples para problemas complexos. No Espiritismo, então, uma massa de ignorantes acostumados ao poder papal passaram a trajar a túnica espírita, sem dar-se conta de que ser espírita é buscar a verdade através do conhecimento. Mas não a verdade rasa e pobre, a verdade da ciência. A verdade que pode ser provada, sustentada, refutada e que só pode resistir se de fato for verdade. Se fizermos uma análise rasa de nossa ignorância de mundo, não tardaremos a nos dar conta que nos acostumamos muito mal a receber de graça o que só se consegue a altos custos. Nos venderam gratuitamente a visão da justiça divina punitiva, compramos o inferno. Nos entregaram de bandeja a ideia de que os santos e anjos cuidariam de nós, compramos a subserviência e a inutilidade. Nos disseram sem custo algum que não deveríamos nos preocupar com o futuro, e aqui-nos, escravos da nossa crença errônea de que o mundo vai fazer por nós, sem nos perguntarmos que mundo estamos dispostos a fazer. Quer respostas prontas? Vá a cultos dogmáticos, leia livros de autoajuda, procure o comodismo de se achar injustiçado. Quer construir suas próprias respostas? Seja espírita. Mas veja, não estou falando do espiritismo encontrado nos ditos romances mediúnicos. O espírita estuda, duvida, nega, e seguindo esse roteiro de razão, no tempo certo e após talvez um grande ato de silêncio, descobre que o espiritismo não vai dar nada, a não ser a certeza de que as respostas nós mesmos é que vamos ter que encontrar. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marouço. O André foi fundo aí, forte, na coluna Espírito em Análise, e muito a ver com o tema que a gente está abordando aqui, sobre o papel do Brasil em receber aí refugiados e também essa questão espiritual do livre-arbítrio. O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz está com a sua campanha de inverno a pleno vapor, como se dizia antigamente, pedindo aí a solicitação de doação de moletons, tamanho PMG e GG. O modelo tem que ser simples, sem abertura, sem botão e sem zíper, para as nossas crianças aí da unidade de longa permanência, mais de 600 pacientes. Junte a família, os amigos, o pessoal aí da Casa Espírita e vamos aquecer o inverno de nossas crianças. Você pode entregar a doação em uma das unidades doutrinárias do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E mais informações, ligue 0 operadora 11 2973 6579. E o que a espiritualidade diz, então, sobre o papel do Brasil no futuro, Miriam? Uau! Uau! Ui! Ui, né? Pois é, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, né? Acho que pelos escritos, pelo que eu pude ler, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, o Brasil é um país que permite essa entrada de várias culturas, né? Vários espíritos diferentes que estão trabalhando coisas diferentes, sempre estivemos abertos, né? Então tem da África para a Europa, agora refugiados de todos os lugares do mundo. Eu acho que a gente tem uma abertura melhor que alguns povos pelo nosso jeito de ser, pela nossa emocionalidade, pelo aspecto de abertura de coração, que é maior. Se a gente olhar alemães, Estados Unidos, cada povo ele tem uma marca, não é à toa, né? Nós já nascemos num lugar por ressonância com a nossa cara, quando é esse que é o previsto, né? Então, nós temos
uma condição de abraçar mais povos. Isso acho que já daria uma facilidade nisso. Mas a pátria do Evangelho, né? Tem coisas já ditas que seriam aqui. Mas o que eu entendo é que, olhando os povos como eu olho e vendo o que acontece no Brasil e pensando, pelo menos eu estou dentro desse movimento de autodesenvolvimento, de autotransformação, que fez um boom no Brasil e que isso, de alguma forma, toca as pessoas, eu acho que a nossa condição de entrarmos mais profundamente em nossos corações, em nossas emoções, olharmos mais as nossas negatividades, nos favorece uma condição de, em breve, veja que lindo, em breve, porque eu sou uma otimista, né? Em breve termos e sermos mais luz. Eu vejo, assim, dos escritos, eu andei lendo e achei bacana, assim, que eles falam que muitas coisas aconteceriam nessa transição do planeta e tudo mais, e que o nosso país seria, de alguma forma, assolado, mas não tanto quanto outros. Então, você percebe que existe de alguma forma, a gente sempre falou que o probleminha aqui é a pecinha, né? Parece que é isso mesmo, mas até a pecinha, com a graça, né, da luz, aí eu acho que nós temos essa condição de evoluir por conta dessa condição de ir para dentro, que vem de menos racionalidade e um pouco mais de observação interna, de a espiritualidade, mas é emocionalidade mesmo. A pessoa precisa ver os seus sentimentos, porque é por aqui que ela vai começar a fazer uma transformação gigante. E eu acho que o Brasil é esse cara. É esse cara. Vai, Adilson, o que você tem aí para dizer? Eu concordo também, Miriam, totalmente. Vamos por analogia. Imaginar o planeta como um todo. Nós estamos nessa transição, saindo da condição de expiação e provas para entrar na regeneração. Isso. Quanto tempo levará essa transição? Levará o tempo que quisermos. Ou seja, é trabalho nosso executar essa transição. Então eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, todos precisamos trabalhar para que aconteça. Porque do céu, Miriam, não cai, só não cai cai chuva. Não cai. Só chuva. Tá vendo? Não tem outra coisa. A gente combinou esse pedacinho aqui. No céu não cai nada, só chuva. É isso aí. E aí, vamos trazer para o Brasil. É pátria do Evangelho? Depende do nosso trabalho. Porque se não trabalharmos, ela não será a pátria do Evangelho. Se deixarmos as coisas largadas, ela não será. Então, eu digo que a espiritualidade deve observar o Brasil com otimismo, confiança, porque o nosso povo é, como você falou, Miriam, é um povo diferente. Nós percebemos, por exemplo, quando estamos fora do Brasil, o quanto o brasileiro, apesar de todas as dificuldades, o quanto o brasileiro é amado lá fora. As pessoas identificam o brasileiro logo de início. Então, a espiritualidade deve nos olhar com otimismo e com confiança, acreditando que trabalharemos para levar adiante essa mensagem redentora da doutrina espírita. Mas eu diria também, Miriam, que a espiritualidade deve nos olhar também com certos cuidados. Por quê? Recordando 2000 anos atrás, antes de Jesus chegar, o judeu era o povo escolhido. Era aquele que tinha sido escolhido pelo Pai e que se sentia dentro daquele orgulho que lhe era peculiar, realmente um povo escolhido. Mas aquele orgulho ficou de tal forma elevado que na hora que vem o Messias, Jesus, não o reconhecem. Então, o cuidado é, será que nós não vamos fazer igual? A mesma coisa. Achar que não somos o povo escolhido? E diz de uma maneira, os jovens que dizem, será que não vamos nos sentir o rei da cocada preta? Não, eles falam só se sentir. Só se cocada sentir? preta por sua, por sua conta, Mas cabe Ou então também. eles podem falar só que não. Só que não. Só que não. É o seguinte, então, esse é o cuidado nosso. Né? Não somos privilegiados, não. É um trabalho a ser executado.
Na verdade, é uma responsabilidade que assumimos. Não ganhamos de presente essa situação de emissários da verdade de Jesus, da modificação de um planeta. Não, é um trabalho a ser executado. Então, quando eu digo que a espiritualidade nos olha com cuidados, não vamos sair dos trilhos. Aí vamos lembrar da mensagem de Jesus. Simplicidade, humildade, amor, dedicação, senão as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Exatamente. De olho na pecinha. Sempre a pecinha. De Lívia. olho problema é na a pecinha. Precisa dar uma azeitada nessa pecinha, porque senão... E é só olhar o horário eleitoral, você vê cada pecinha. Hein? Pecinha. Peça, é cada peça, gente. E aí eu pergunto, Pergunta. vamos eleger essas pecinhas, no geral? Tem que ver as pecinhas aqui de fora. Que Vamos também ver as estão pecinhas, ligadas. como escolhem as pecinhas. Esse é o problema. São muitas pecinhas. Muita complicação. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique por aí.